Hoje a nossa aula vai ser uma aplicação de limite. Nós vamos falar de assíntotas. As assíntotas vertical e horizontal são aplicações de limites em condições bem interessantes que eles acontecem. Então, o que a gente sabe? Até agora a gente sabe que algumas funções básicas e suas transformações, elas possuem assíntotas, como por exemplo essas funções aqui. Essa primeira, apesar de escrita nessa forma de x mais 4 ou x mais 2, a gente pode não perceber, mas ela é uma função do tipo 1 sobre x. Ela tem assíntota vertical e horizontal. A função do tipo exponencial só tem assíntota horizontal e a vertical tem assíntota e a logarítmica tem assíntota vertical, tá certo? E aí a questão toda nossa é que eu estou precisando de ter o gráfico para saber se tem uma assíntota. E se essa função que é de x fosse um tipo mais diferente, se tivesse dado assim, x ao cubo mais 4 sobre x ao quadrado, sobre x à quinta mais 2, como é que seria essa função? Não daria para reduzir a essa forma como eu fiz aqui. Então, como é que eu posso saber se tem ou não uma assíntota, sem precisar de desenhar o gráfico? Porque no futuro é o que a gente vai fazer. A gente vai usar essa informação para fazer um esboço de gráfico. Então, vejamos algumas coisas. Como a nossa aula é especificamente de assíntota vertical, vamos ver o que acontece com o comportamento da função, onde a função não está definida, nesse caso aqui no x igual a menos 2, na primeira função aqui. Então, o que acontece? Esse comportamento à direita e à esquerda é do tipo infinito. Tá certo? Quer dizer que o limite é um limite que tende para mais infinito ou para menos infinito. Vejam também o que acontece aqui em LN, que a gente tem limite lateral direito e que também tende a menos infinito. Então, isso é uma situação que a gente precisa aprender a ver o que está acontecendo, tá certo? Então, a gente vê que para ter assíntota vertical, a gente precisa que o limite tenda naquele ponto para mais infinito ou para menos infinito. Por exemplo, uma função que não tem assíntota nenhuma, nem vertical nem horizontal, é uma função do tipo polinomial, porque ela sempre tem limite, por exemplo, vertical, no caso, para qualquer valor de x. Agora aqui, vejamos esse caso. Quando a gente tem essa função, a restrição no domínio é o x igual a 1. E qual é o comportamento dessa função em torno do 1? Não há assíntota vertical, porque quando você calcula esse limite dá 1. Vejamos o outro caso aqui. Na mesma coisa, em x igual a 1, a função não está definida, porque o denominador é x menos 1. Mas quando a gente calcula esse limite, ele dá 0, quer dizer que em torno do 1, a função tende a um valor específico que é 0. Então não tem assíntota. Mas se eu colocar o contrário, dessa segunda função que eu coloquei o quadrado em cima e a potência 1 embaixo. Agora eu estou trocando. O que acontece com esse limite? Ele vai ser um limite de 1 sobre x menos 1, que é do tipo 1 sobre 0, que portanto é do tipo infinito, porque deu k sobre 0. E que vai dar mais infinito porque à direita do 1, ele é um número positivo. Bom, agora então isso quer dizer que existe uma assíntota porque o limite deu mais infinito e essa aí toda assíntota é uma reta. Podem ver que ela é uma reta. E se ela é uma reta, ela tem uma equação. E essa equação é x igual a 1, como a gente viu lá na geometria analítica. Tá? Então, o que a gente pode ver? Que se a gente tivesse feito o limite pela esquerda, teria dado a mesma coisa, teria dado menos infinito
e teria uma equação que é x igual a 1. À direita e à esquerda, a equação da assíntota não mudou, então basta fazer uma. Agora aqui a assíntota vertical. O que é uma assíntota vertical então? O gráfico de uma função apresenta uma assíntota vertical se e somente se o limite de f de x, quando x tende a pela direita ou a pela esquerda, ele pode dar mais infinito ou menos infinito. E neste caso, a equação da assíntota vertical é a reta x igual a a. Então, se você faz um limite tendendo a pela direita ou pela esquerda, que ele dê mais infinito ou menos infinito, a assíntota vertical é x igual a equação da assíntota. A questão agora é assim, onde vamos buscar? Como a gente viu nos exercícios, dos 3 primeiros casos, a gente só buscou na restrição do domínio. E é realmente onde a gente busca as assíntota verticais. É onde elas podem acontecer. Olha gente, onde acontecem as assíntotas verticais? Nas restrições do domínio. Mas elas podem acontecer. A gente viu 3 exemplos. De 3 exemplos, na restrição do domínio, em 2 casos a gente não teve assíntota. Então quer dizer que a gente tem, para determinar a assíntota, não basta ver a restrição do domínio. A gente precisa determinar o domínio da função, se ele tem restrição, fazer o limite lateral na restrição, e se ainda o limite der mais infinito ou menos infinito, aí caracteriza a assíntota vertical, tá certo? Vamos ver esse exemplo aqui. Nesse exemplo, a gente tem que o domínio dessa função, ele exclui o 0 e o 3. Então, o que acontece? A gente tem que calcular limite lateral em x igual a 0 e também em x igual a 3. Vejamos. Em x igual a 0, o limite de r de x, quando x tende a 0 pela direita, é do tipo k sobre 0. Então, ele é do tipo infinito, mais ou menos. Bom, a gente vai ver que pela direita, no numerador, ele tende a um número a menos 5, que é um número negativo. Aqui ele tende a um número negativo, que vai dar menos 3. E aqui ele também vai tender a 0, porque 0 à direita é um número positivo. Então vai dar menos vezes mais, vai dar mais infinito. Quando a gente calcula o limite lateral em x igual a 3, ele também é um limite do tipo k sobre 0, com k diferente de 0, então é 4 sobre 0, ele é do tipo infinito. Por que dá mais infinito? Porque aqui ele vai tender a 4, que é um número positivo. Aqui ele vai tender, quando x igual a 3, tendendo a 3 pela direita, ele vai dar um número positivo. E aqui ele vai dar um número positivo também, porque vai tender a 9. Então, eu vou ter mais infinito. Então, vejam que a gente tem assíntota vertical quando x tende a 0, porque deu mais infinito. Então, a equação da reta é x igual a 0, da assíntota vertical. E aqui é x igual a 3, que é a equação da assíntota vertical quando x em x igual a 3, porque esse limite deu mais infinito pela direita. Poderia ter feito pela esquerda? Poderia, só que pela direita normalmente é mais prático. E não precisa fazer da esquerda, já que se der uma assíntota vai ser a mesma. Então, não há necessidade de fazer de novo. Olha o gráfico dessa função. Aí, ó, olha o comportamento à direita do 3, que ele é tendendo a mais infinito, quer dizer, tá certinho que a gente fez, tinha que estar, né? E a 0 pela direita também, que é mais infinito. Outro exemplo. Nesse exemplo, a gente teria que calcular o domínio de x ao cubo menos x ao quadrado menos 5x menos 3. Para calcular esse domínio, a gente precisa achar as raízes dessa equação. E aí, para achar essas raízes,
eu usei Breuer-Ruffini e o teorema das raízes racionais. E aí descobri que as raízes eram 3 e menos 1, sendo que o menos 1 é uma raiz dupla. Mas isso não vem ao caso, quer dizer que o domínio da função fica real menos 1 e 3. Então eu preciso dos limites laterais em x igual a 1, menos 1 e x igual a 3. Calculando esses limites, a gente tem que o limite de x ao quadrado menos 5x sobre x mais 1 ao quadrado, que multiplica x menos 3, é do tipo 6 sobre 0. Vejam que quando eu faço o Breuer-Ruffini aqui, tá? E descobri que menos 1 era uma raiz dupla, eu já coloquei aqui a forma fatorada do denominador, para facilitar a minha vida. Porque quando eu faço menos 1 pela direita, eu sei que isso aqui vai tender. Vai ser um número positivo, porque está no quadrado. Esse aqui vai dar um número negativo. Aqui vai tender a positivo, o número positivo que tende a 6. Então, eu vou ter menos infinito. Então, a assíntota vertical de equação x igual a menos 1. Gente, esse igual a menos 1 deveria estar aqui na frente. Desconfigurou alguma coisa. Mas paciência. Bom, agora vamos ver o seguinte. Limite lateral em x igual a 3. Em x igual a 3, nós caímos num limite que é menos 6 sobre 0. Então, ele é um limite infinito, mais ou menos. Bom, aqui tende a menos 6, que é um número negativo. Aqui, em 3, pela direita, vai tender ao número, ao 0 à direita, então é positivo. E aqui vai ser um número positivo. Então, menos vezes mais, deu menos infinito. Então, a assíntota vertical, ela tem uma equação x igual a 3. Vejamos agora só o gráfico dessa função. Olha que interessante. Quer dizer, que está exatamente de acordo com aquilo que a gente falou. Tanto a direita do 3 como a direita do menos 1 está tendendo para menos infinito. E realmente existem as assíntotas. Vejamos esse outro caso aqui agora, que a gente precisa novamente calcular as restrições do domínio, e aqui a gente pode comprovar uma equação de segundo grau, usar direto Bhaskara e encontrar que x é diferente de 3 e x diferente de 1. Mas a fatoração de x ao quadrado menos 4x mais 3 é essa daqui. Tá certo? X menos 3 que multiplica x menos 1. Então, eu preciso calcular as assíntotas em x igual a 1 e x igual a 3. Ver se elas existem. Aí eu calculo aqui, faço o limite lateral direito em x igual a 1, que deu menos 12 sobre 0, que, portanto, é do tipo infinito. Mais ou menos, para a gente colocar o resultado adequado. Bom, quando x é igual a 1, isso aqui está tendendo a menos 12, que é um número negativo. Aqui está tendendo a um número negativo em x menos 3, e aqui a 1 à direita ele é positivo. Então, a gente vai ter que vai tender a mais infinito, que menos vezes mais vai dar mais. Então, tem uma assíntota vertical de equação x igual a 1. Agora, vamos fazer o limite lateral em x igual a 3. O que acontece? Em x igual a 3, deu 0 sobre 0. Como deu 0 sobre 0, eu vou ter que fatorar o numerador e o denominador a partir de x menos 3. Aplicando Breuer-Ruffini, eu encontro x menos 3 que multiplica x mais 5, e o de baixo já está fatorado. E então, eu tenho, simplificando x menos 3, eu tenho x mais 5 sobre x menos 1, e esse limite deu 8 sobre 2, que é igual a 4.
Ora, como isso aqui é um número, não deu mais infinito nem menos infinito, então não há assíntota vertical. Quer dizer que à direita o comportamento da função não define assíntota vertical. E à esquerda? Pode ser que sim. Só que quando a gente faz à esquerda, a gente vê também que deu o mesmo valor 4, quer dizer que não há assíntota vertical. Tá certo? Então é uma situação que a gente percebe que só existe uma assíntota vertical. Eu deixo esse gráfico para vocês fazerem no GeoGebra. Outro caso de assíntota vertical é quando a gente tem logaritmo. E esse caso é um caso que a gente tem que lembrar bem do tipo do gráfico, do padrão do gráfico, para poder determinar a assíntota e o comportamento da função. O que acontece? Quando a gente acha o domínio dessa função, a gente tem que 8 menos 2x tem que ser maior do que 0. Vejam que não vale a igualdade. Então, x é menor do que 4. Qual é a restrição pontual que a gente tem? É no 4. Porque ele não é intervalo fechado. Ele é aberto. Então, a gente precisa fazer o lateral esquerdo. Por que limite lateral esquerdo? Porque somente a esquerda do 4 é que faz parte do domínio da função. Então, eu tenho aqui que o limite lateral esquerdo de h de x, tá? Aqui é h, quando x tende a 4 pela esquerda, é igual ao limite do log de 8 menos 2x na base meio, quando x tende a 4 pela esquerda. E aí determinar esse domínio, esse limite é que é o nosso problema. O que acontece? A gente sabe que quando esse valor aqui tende a 0, porque no 4 ele vai tender a 0, o log na base meio, ele vai tender a mais infinito, porque a base está entre 0 e 1. Vamos só relembrar aqui a partir do gráfico. Esse gráfico aqui não é o gráfico de log de 8 menos 2x na base meio. Não é, mas o que ele me serve para dizer? Que quando a base está entre 0 e 1, quanto mais próximo do 0, maior é o valor da potência. Então, quer dizer que ela vai explodir para mais infinito. Então, eu sei que existe uma assíntota vertical de equação x igual a 4. Tá certo? Então, gente, essa era os casos que eu tinha para mostrar para vocês. Espero ter esclarecido. Na próxima aula falaremos de assíntota horizontal.